Existe algo que a gente só consegue ver quando para. Não é correndo atrás da flecha lançada que a gente vai conhecer a sua trajetória. Existe uma sabedoria no silêncio. Existe uma sabedoria no cansaço, como diria o Byung-Chul Han. O silêncio assusta, o cansaço assusta. Porque quando estamos cansados, não é fácil mantermos o ritmo do mundo. A exaustão nos tira a força da roda viva. A crise nos remove do mundo, que não para de girar, furioso. Nos coloca em suspenso. Os dias passam como se cópias uns dos outros, mas se a gente se libertar daquela necessidade urgente de entrar de novo no foguete dos dias, até que dá pra ver algumas estrelas. Oi, como você tá? Eu sou Carol Milters, escritora e promotora da saúde mental, bem-estar e neurodiversidade no trabalho. Eu sou fundadora do grupo Burnoutados Anônimos, conselheira do Instituto Bem do Estar e autora dos livros Minhas Páginas Matinais, Crônicas da Síndrome de Burnout e Um Passo por Dia, Meditações para Recomeçar Sempre que Preciso. Esse é o Recomeçar, onde eu trago um ponto de recomeço que pode te trazer um pouco mais de bem-estar no trabalho e fora dele. Você encontra aqui um espaço sensível para recomeçar a semana com o coração no lugar certo. Essa série é mantida pelos membros da comunidade Recomeçar, onde a gente promove conexões entre profissionais de diversos lugares do Brasil e do mundo para apoio, aprendizado e fortalecimento mútuo. Você pode testar por 7 dias grátis em comunidaderecomeçar.com. E hoje a gente vai falar sobre o vazio que pode nos assombrar em diversos momentos da vida. Quando a gente está sós, quando a gente se vê com tempo livre, quando a gente adoece, quando a noite cai, quando o inverno chega, especialmente aqui no hemisfério norte, onde eu moro. Por que será que é tão difícil suportar o silêncio? Por que imediatamente a gente pega o telefone, coloca uma música, coloca um vídeo, um livro, uma demanda? Será que isso nos faz bem? Você aí, tem medo do silêncio? Tem medo do próprio cansaço, do vazio? Tem medo do escuro? Segura aqui na minha mão e vamos tentar juntos descobrir o que assusta tanto nesse vazio. Pega a sua bebidinha, aconchegue os ouvidos, o corpo, o espírito e o coração, que nós já vamos recomeçar. Vamos lá? O que será que mora no silêncio? O tema desse episódio de hoje, ele foi inspirado em 2 encontros especiais que eu tive recentemente. Primeiro é um livro chamado Burnoutado, Crônicas de um Professor em Recuperação, do Samuel Frison. Ele entrou em contato comigo e falou que já acompanhava o meu trabalho e que estava publicando o livro no momento da gravação desse vídeo. Ele está em pré-venda e ele deve ser lançado em breve no Brasil, em formato impresso, e eu acredito que também em formato digital. Eu li o livro de uma vez só. É um livro curtinho, muito sensível, com uma visão que é muito compatível com a minha visão sobre burnout, que é a de olhar para isso sob o ponto de vista da saúde, da cultura, da sociedade, dos nossos afetos e tentar encontrar não só os problemas, mas também o que a gente pode aprender com isso tudo e como é que a gente pode seguir adiante com isso tudo, de repente, quem sabe, até um pouquinho melhor do que a gente estava antes. E eu acho que o livro dele se propõe a isso, eu terminei de ler o livro melhor do que antes, mas acho que eu terminei o livro mais sensível do que antes, e eu gosto muito de estar exposta a conversas, a materiais que me deixam mais sensível, mais consciente também do que antes. Então, eu recomendo muito esse livro, primeiro de qualquer coisa. E nesse livro ele tem uma crônica chamada A Beleza do Silêncio, em que ele fala um pouco sobre o vazio e o silêncio. E isso me remeteu, porque esse período da recuperação do burnout tem um período muito distinto na recuperação do burnout, que é o período que a gente está afastado, que é um meio que a gente não sabe muito o que a gente faz com os nossos dias, porque a gente não tem ânimo, não sabe para onde ir, não sabe o que faz, e parece que os dias se repetem, e parece que a gente não vai para lugar nenhum, e isso é algo que pode dar muita angústia. Na época eu escrevi um texto sobre isso, mas já faz 6 anos, e a gente vai indo para outros momentos e meio que esquece. E aí ontem, um dia antes da gravação desse vídeo, eu tive uma conversa com a Nanda Rebouças e ela me trouxe algo muito parecido também com essa relação com o vazio, com o silêncio na vida dela. E aí eu fiquei muito inspirada a falar sobre isso, porque eu acho que é um tema, algo que a gente, às vezes, por não ter uma
patologia específica, não tem um lugar para colocar, não sei se é necessariamente da psicologia, se é da organização, se é da psiquiatria. E aí a gente fica meio que sem saber o que faz com esse conceito. E eu quero que a gente não precise tecnicamente esmiuçá-lo, mas que a gente se proponha a debruçar-se sobre ele com um pouco de sensibilidade aqui nesse nosso momento hoje. E aí o Samuel, no livro dele, eu vou ler alguns trechos de algumas coisas que eu fui coletando e fui me lembrando. E eu acho que, no final das contas, é interessante ouvir o que outras pessoas dizem sobre o silêncio. E ele diz: o silêncio é um presente dos deuses que pode curar. É no silêncio terapêutico que vamos nos revelando os véus que encobrem nossos desejos mais íntimos e damos nome às nossas verdades mais profundas. A pessoa que demanda por descanso para amenizar sintomas ou melhorar sua saúde mental de alguma debilidade precisa de silêncio para conseguir reconectar-se e criar elos e afetos. E eu acho, no mínimo, interessante como que é, paradoxalmente, necessário e difícil a gente ocupar esse lugar, que é um lugar do nada, um lugar do vazio, um lugar da incerteza também, de por que eu cheguei nesse ponto? Será que eu consigo recriar os passos até eu chegar nesse ponto? Será que eu consigo investigar isso? Será que é a hora de eu investigar isso? Como é que eu consigo fazer para voltar? E aí, durante uma parte do processo de recuperação, a gente ainda tem aquela coisa de que eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar. E esse impulso do voltar atrás. E demora muito pra gente se dar conta que, na verdade, o que a gente precisa fazer é seguir em frente e não voltar atrás. E perceber o que é importante, o que precisa continuar com a gente, o que a gente vai precisar deixar pra trás. Requer muita coisa, né? Muito amadurecimento e muito apoio também a gente poder fazer isso. E eu acho que, especialmente no mundo em que a gente vive hoje, que é mais barulhento do que nunca, mais ocupado do que nunca, mais imediato do que nunca, o estar em silêncio é quase tão enlouquecedor do que o estar constantemente no barulho. Porque é um ponto tão contra a corrente, contra a maré, que é surreal, parece. Eu me lembrei também de uma ideia, um conceito que foi desenvolvido por uma pesquisadora brasileira no doutorado dela, a René Maia. Incrível, amo ela de paixão. Ela falou em algumas edições da Semana de Conscientização do Burnout, ela desenvolveu um conceito chamado compressão da hesitação. E eu acho que é algo que é digno dos nossos tempos. O que acontece? Entre um estímulo e uma resposta, existe um espaço. Normalmente, existe um espaço. Entre uma inalação e uma exalação, normalmente, existe um espaço. Entre o sol estar lá em cima meio-dia e a lua estar lá em cima, não sei que hora da noite, existe um dia inteiro, existe um espaço. Entre o verão e o inverno, existe um espaço. E é nesse espaço que a gente reflete, que a gente cria, que a gente amadurece as coisas, em que a gente conecta. Só que a realidade que a gente tem hoje, a realidade material que a gente tem hoje, de que a gente clica 3 vezes no celular e em 15 minutos tem comida na nossa porta, em que eu digito e aí eu tenho um texto disponível para uma plataforma que tem 10 bilhões de usuários, nem existem 10 bilhões de usuários, e que eu publiquei um vídeo esses dias que em 3 dias alcançou 100 mil visualizações. Eu nunca tive, no Instagram eu nunca tive, eu acho que 100 mil visualizações de nada, ou tive, sei lá, mas em 2, 3 dias. Tem gente, para algumas pessoas isso aí é um número, né, fichinha, mas para mim eu ainda acho muito surreal isso. Então o que a gente está fazendo com os nossos tempos é diminuir cada vez mais. A palavra imediato significa que não existe mediação, não existe este meio. Quando a gente tira das nossas dinâmicas, das nossas relações, o meio, a gente manda um áudio no WhatsApp. E eu já fiz parte de alguns grupos de WhatsApp em que eu me sentia mal porque eu percebi que eu não pensava antes de mandar uma mensagem no WhatsApp. E eu percebi que o fato de eu não ter o tempo de refletir fazia com que eu me tornasse meio que uma pessoa, eu não sei explicar, mas é como se eu fosse uma pessoa pior, uma pessoa tóxica. Porque a gente tava ali o dia inteiro falando. Então assim, vamos falar. E aí não tinha coisa do parar e pensar, mas precisa falar, precisa. E a gente está tendo cada vez mais exposição e consumo e colaboração em coisas que são dessa natureza contínua, ininterrupta, imediata. E se a gente não faz conscientemente esse movimento de se dar conta que essa não é uma realidade natural,
essa é uma realidade artificial. Artificial. A gente vai continuar adoecendo aos pelotões. E não só, e eu acho que aqui a gente tem um ponto muito, muito, muito delicado, que a gente não só vai continuar adoecendo, mas vai ficar cada vez mais difícil da gente melhorar. No meu tempo, que foi ontem, 5, 6, 7 anos atrás, que eu tive o burnout, eu não usava o Instagram como eu uso hoje. Eu não usava o WhatsApp como eu uso hoje. Não tinha jogo do tigrinho, que tu aperta ali e daqui a pouco tu não tem mais R$500, ou tu acha que tu vai ganhar R$500. Não tinha isso. Tá ficando cada vez mais difícil da gente manter a sanidade e da gente recuperar a sanidade quando a gente perde ela. Por isso que é tão importante que a gente faça movimentos de retorno para o nosso centro, por difícil que seja. A sensação que eu tenho é que a gente fica na roda do hamster, e aí a gente sai da roda do hamster e continua se mexendo como se estivesse na roda. Eu vou ver se eu acho um vídeo aqui, pedir pra Henrique colocar. Tem um perfil no TikTok que eles colocam os hamsters em tipo 10 rodinhas assim, e é uma loucura ver aquilo, porque eles ficam e aí a rodinha ela meio que arremessa eles longe assim. E é a nossa realidade hoje, né? Seres humanos, a gente só não consegue enxergar isso, mas assim, dentro da nossa cabeça, os nossos processos cognitivos e emocionais são exatamente aquilo ali. Aquilo ali é um raio-x do que está acontecendo no nosso cérebro hoje em dia, no nosso neurônio e sinapse. E aí o que acontece é que a gente sai da roda e a gente continua aqui assim, ó. Porque é o automático, é o que a gente acostuma a fazer. Então o desconforto vem, a gente não está acostumado com isso. E aí a gente não só não está acostumado, como quem da nossa volta está acostumado. Com quem que a gente convive que está acostumado. Porque daí a gente se afasta, a gente adoece, enfim. E quantas pessoas tem do lado alguém que é igualmente workaholic, alguém que é igualmente acelerado. Está num ambiente em que fica muito difícil agir diferente. Que precisa se conectar com pessoas que têm um outro ritmo. Porque senão vai parecer que a única forma de viver é a 150 por hora. E aí o vazio nunca vai embora, porque nunca vai existir uma possibilidade de vida, nunca vai existir uma possibilidade de seguir adiante. E aí também a gente parar e pensar que tudo precisa ser útil na nossa vida e que quando a gente adoece, quando a gente tem um burnout, quando a gente entra em depressão, quando a gente está em alguma crise, seja ela qual for, a gente fica marginalizado. Eu li alguns livros aí, o Tom Krenak, e eu recomendo absolutamente todos. Tem O A Vida Não É Útil, O Amanhã Não Está à Venda e Ideias para o Fim do Mundo, né? E aí tem um trecho aqui que eu trago eu acho que é do Amanhã Não Está à Venda, que ele diz: essa sociedade de mercado em que vivemos só considera o ser humano útil quando está produzindo. E aí ele publicou esses livros todos lá na época da pandemia, e aí ele diz assim, então um deles me disse, falando sobre uma conversa lá, mas isso é impossível, o mundo não pode parar. E o mundo parou. E lá na pandemia, se você bem lembra, muita coisa que parecia que não tinha como parar, parou. E a gente tá aqui, e aí eu retomo aquela coisa do hamster que sai da roda e continua mexendo a perninha, e o mundo esqueceu que parou. A gente esqueceu que parou. E a gente esqueceu que podia parar. E a gente esqueceu que precisa parar. Tá, e agora como é que a gente faz pra fazer as pazes com essa cacetada desse silêncio? Eu assisti uma entrevista do Murilo Gun, e eu escutei ele falando que o silêncio é criativo. Eu gostei muito dessa frase dele. E eu vi um vídeo dele que circulou esses dias, vou ver se eu consigo repostar, que ele fala que o silêncio é o novo beach tênis. O Murilo é um cara, ele era da comédia, enfim, hoje ele tá numa coisa mais espiritual, enfim. E ele é um cara muito inteligente em conseguir navegar por mundos diferentes. Tênis não é a moda, né? Beach tênis, todo mundo beach tênis. Silêncio é a nova moda. Silêncio é o novo beach tênis. A gente vive num barulho que a gente nem percebe porque normalizou. Um barulho de pensamentos, de expectativas, de ressentimentos, de mágoas, de pensamentos repetitivos. E não estamos achando legal. Tá doendo isso aí. Não tem espaço na agenda, não tem espaço no trânsito, não tem espaço na memória do celular. O silêncio é um espaço que a gente abre. Silêncio é uma grande tendência. Por quê? Porque todo mundo tá no barulho e todo mundo quer paz. E a paz tá no silêncio. Então, é tendência. Eu não sei se eu conseguiria ter alguma coisa pra falar sobre beach tênis, porque é um universo do qual eu não faço parte nem quero fazer. Mas eu acho que foi muito sagaz da parte dele conseguir traçar esse paralelo. E ele quis falar isso, assim, de que a febre, que todo mundo fica obcecado e tem que fazer e tal. A gente precisa colocar o silêncio como o novo beach tênis. E o silêncio real da gente ficar com a gente e ficar confortável com isso. E isso não é algo fácil, e não é algo que a gente consegue de uma vez só, e não é algo que a gente consegue para sempre.
Eu estava essa semana na terapia falando sobre algo muito parecido com isso. Eu vivo no hemisfério norte faz 7 anos, eu tô entrando no meu 8º inverno, e todo inverno para mim é um pesadelo. E eu fui confrontada com o fato de que o inverno é justamente um período de recolhimento, do escuro, do silêncio, de coisas que são menos visíveis. E eu falo sobre coisas que têm muito a ver com isso, eu escrevo sobre isso, mas isso não quer dizer que eu já tenha entendido. A lição a gente já sabe de cor, só falta aprender. A gente pode saber de cor, é salteado, mas saber, aplicar, requer contato constante, aplicação, troca. A meditação é um caminho excelente para isso. Eu acho que é a primeira porta de entrada para caminhos mais pesados de introdução ao silêncio. Não vai ser silencioso. Vai ser silencioso, assim, pela minha experiência com meditação. Eu faço meditação hoje em dia, eu medito só com um timer, com alguns sinos para eu saber quanto tempo que tá, né? Tá na metade, blá, blá, blá. Medito 15, 20 minutos. E de silencioso só tenho o fone de ouvido, porque aqui é como se eu destampasse uma panela de pressão que tá ligada na pressão. E aí sai pra tudo quanto é lado. Se eu continuo e permaneço ali, em algum momento a pressão alivia. E aí eu consigo experimentar 2 segundos de silêncio. E aí eu percebo, tá ali, tá ali. E aí, de repente, quem sabe, começa a surgir alguma coisa. A escrita, pra mim, é uma forma extraordinária de me encontrar nessa voz que tá lá. Eu tenho um texto no meu livro Um Passo por Dia que fala que enquanto o mundo grita, a intuição sussurra. E se a gente fica dentro do barulho do mundo, a gente não consegue escutar a nossa intuição. E cada pessoa vai encontrar o seu jeito de entrar no silêncio. O importante é que a gente não esqueça disso. Ou que a gente, na verdade, não é nem que a gente não esqueça, mas que a gente relembre. E que a gente lembre um outro o quanto isso é importante. E que a gente respeite o espaço de silêncio do outro. Porque às vezes a gente esquece isso também, né? A gente quer silêncio só pra gente e tagarelice pro outro. A Glennon Doyle, que é uma escritora americana, ela publicou um livro chamado Indomável. Eu li a versão em inglês do livro, ela tem um podcast que eu amo de paixão, que chama We Can Do Hard Things, mas é em inglês. E aí ela conta como é que ela conseguiu entrar em contato com o vazio de dentro dela, com o silêncio que morava nela, e aí acessar uma parte que sabe. Todos os dias eu voltava pro armário da minha casa, que era onde ela conseguia ficar em silêncio, porque ela é mãe de 3 filhos. E a casa, às 5:30 da manhã, já começava clec, clec, clec por aí. Eu voltava pro armário, sentava no chão, coberto de camisetas e jeans, praticava o afundamento, que era ela entrar nela mesma. O saber me encontrava nas profundezas e me empurrava em direção à próxima coisa certa, uma coisa de cada vez. E foi assim que eu comecei a saber o que fazer em seguida. E foi assim que eu comecei a caminhar pela vida de forma clara, sólida e estável. Se você parar de fazer, você vai começar a saber. E eu já vou emendar aqui essa leitura com a leitura de um poema escrito pela própria Nanda Rebouças. A gente conversou um pouco sobre isso do silêncio. Eu não vou trazer muito mais sobre o relato dela, porque eu acho que o poema já é autobiográfico o suficiente, mas eu lembrei que ela tinha falado sobre um poema que ela tinha escrito a respeito e eu pedi que ela me enviasse, então eu agradeço muito. A Nanda faz parte da comunidade. Se você, por acaso, quiser encontrá-la, @eunandarebouças no Instagram, e ela tem encontrado esse lado durante o processo dela de recuperação. Ela tem encontrado uma Nanda escritora. Vamos lá. O silêncio me invade, me corta a carne como quem se anuncia na esquina, como uma lâmina fina escondida entre os dentes. Ele vem à espreita em cada árvore, em cada galho que parece assustador em sua sombra. Nas flores que ao entardecer ganham outras formas. No cipós que com cair da noite viram correntes ao se arrastar. O silêncio me espreita. Ele me olha com mansidão e ao mesmo tempo com voracidade. Eu hesito em ir ao seu encontro, nessas noites sem nome nem padrão. Não sei o que esperar. Há fogo, a lua, mas eles não são capazes de me arrancar o silêncio do peito. Ele crepita na fogueira, vira brasa, mas não cinzas, porque é vivo e não cessa. O silêncio me toma. Ele me possui por inteiro, como uma roupa que não sai do meu corpo enquanto não cumprir a sua função. Ele me cansa, porque dói. Esse encontro profundo, o silêncio e eu, que no fundo sou eu e eu, porque o silêncio sou eu comigo. O silêncio me encontro, me vejo, me reconheço, me descubro um tanto, me desconheço. À noite, o silêncio, eu e o escuro, eu e me escuto, eu sem escudo. O silêncio me salva. Ainda há medo, não há escuro sem medo, é do humano em mim. Torno-me ainda mais humana quando sou mais escuro, quando sou mais silêncio, quando admito o silêncio em mim. O silêncio me faz ser, então sou.
apenas sou. Sou em silêncio e é justamente aí que eu sou totalmente eu. Segura essa, hein? Inspira. E agora eu quero compartilhar contigo alguns passos para recomeçar a partir disso tudo que a gente viu aqui hoje. Por onde será que a gente recomeça hoje, então? Eu escrevi um texto há 6 anos, eu acho, que chama Sem Corte Seco. Eu acho que eu escrevi ele primeiro em inglês, que era Fading In, o nome. E eu vou deixar em algum lugar aqui esse texto, em que eu falo que, na verdade, a gente não pula de uma fase para outra da vida, a gente não salta de um momento para o outro da vida. E que essas interações que a gente está tendo cada vez mais imediatas, elas nos dão essa falsa impressão de que as coisas acontecem do A para o B, para o C, para o D, mas que na verdade acontece muita transição no meio. E que a gente às vezes só não está prestando atenção nessas entrelinhas e nessas sutilezas. O sol não se ergue na manhã em um instante. Ele faz um movimento que quando a gente vê o sol tá nascendo e ele tá se pondo. Mas é uma transição. Enquanto eu tô gravando aqui, o sol tá se pondo. E ele não se pôs ainda. E eu tô vendo, ele tava lá em cima, aí ele tá vindo, e aí daqui a pouco vai ficar escuro. Mas não é assim. E às vezes a gente tem a sensação de que precisa ser, ou de que é assim. Então, a primeira pista, eu diria, primeiro ponto, é aceitar que existe a transição, que existe a hesitação, que existe o silêncio, que existe o vazio. E não só que eles existem, mas que a gente pode, inclusive, celebrá-los, porque eles são fundamentais para que a gente consiga dar a próxima inalação, fazer a próxima coisa e dar o próximo passo. Hesitar, eu acho que é algo que a gente parece que começou meio que desaprender, assim. Às vezes quando eu vejo uma entrevista e a pessoa, quando é perguntada, essa pessoa, ela para e ela dá ali 2 segundos para começar a responder, a gente vê, é diferente quando a pessoa, ela para. E às vezes até quando a pessoa diz, eu não sei, ao invés de já te vomitar uma resposta só por ter que fazer isso ou uma opinião, hesitar, né? Voltando para o conceito da compressão da hesitação. Retornar, fazer questão, marcar a hesitação entre um estímulo e uma resposta. A gente não precisa responder nada imediatamente. E em termos mais práticos, se alguém te convida para alguma coisa, tu não precisa dizer sim ou não no momento. Tu pode dizer, eu vou pensar. Inclusive, aí fazendo um parênteses relacionado à neurodivergência, TDAH, é uma coisa que eu tenho incluído muito na minha rotina, de hesitar mais, inclusive. Então, assim, se tem alguma coisa que eu quero comprar, eu aguardar antes de comprar. Essa foi uma dica que o meu terapeuta deu nas mentorias dele, enfim, que ele fala, porque existe muita questão da impulsividade, né, no TDAH. Então, de não comprar imediatamente. Esperar no mínimo um dia. Se amanhã ainda fizer sentido, e eu faço isso com muitas coisas. Às vezes eu quero falar alguma coisa para alguém. Eu quero comprar alguma coisa. Eu quero começar alguma coisa. Eu quero dizer sim para algum projeto. E eu penso, se amanhã eu ainda quiser, se semana que vem eu ainda quiser, aí tudo bem. Porque muitas vezes ali a gente não tá pensando direito, sabe? Reconhecer que existem essas transições e que, na verdade, a vida é muito mais uma eterna transição de uma coisa para outra do que os melhores momentos. Descobrir como é que você consegue entrar no seu silêncio e não ter medo dele. Ele não é ruim. Muito do nosso sofrimento vem justamente da gente ter medo disso. Falei no outro episódio sobre as nossas partes. E quando a gente entra em silêncio, a gente tem a possibilidade de ouvir as nossas partes. E às vezes tem partes nossas que estavam berrando pela nossa atenção há anos. E a gente nunca deu oportunidade para elas se pronunciarem. E aí nisso a gente desata uns nós que estavam nos gerando dor há anos. A meditação me proporciona isso, a escrita me proporciona isso, contato com a natureza proporciona isso, caminhada proporciona isso. Aquela terapia que chama EMDR, que é a Eye Movement Desensitization Reprogramming, ela é baseada em algo que acontece no cérebro quando a gente caminha para frente, que é algo que faz um movimento assim nos olhos, que existe algo nessa movimentação que gera um contato, uma ativação em uma parte do nosso sistema nervoso. E eu acho que a gente conseguir entrar em contato com áreas
da nossa psique, do nosso sistema nervoso, que não são as áreas mais sobrecarregadas, que a gente tá sempre ali batendo, como se a gente pudesse nos permitir abrir os aplicativos que a gente não tá toda hora abrindo. Parar de ficar sempre abrindo Instagram. Vamos abrir o bloco de notas, vamos abrir a biblioteca. Às vezes tem coisas muito mais legais lá do que esse aqui, que é o que é do vício praticamente. Se acostumar com o silêncio e se dar conta e se perdoar também por ter medo dele. É uma coisa que acontece muito quando a gente está nesses processos de aprendizado, de autoconsciência, é a gente se culpar por não saber antes, se culpar por não ter feito diferente antes. A gente faz o que a gente faz com a informação que a gente tem, as condições que a gente tem no momento. Então, seguir de frente, se perdoar e repetir, sempre que possível, sempre que preciso. Antes de encerrar, mais uma leiturinha do Ailton Krenak. A vida é tão maravilhosa que a nossa mente tenta dar uma utilidade a ela, mas isso é uma besteira. A vida é fruição. É uma dança, só que uma dança cósmica, e a gente quer reduzi-la a uma coreografia ridícula e utilitária. Obrigada e parabéns por ter chegado até aqui, nesse episódio e nesse instante da sua vida. Eu te convido a respirar um pouquinho comigo e notar por um segundinho onde é que você está exatamente aqui e agora. No próximo instante, o agora já é outro. Guarda isso com todo amor e carinho, só para você. Se você gostou do que ouviu, siga ou se inscreva aqui no canal de onde você estiver assistindo. Essa é a melhor forma de nos ajudar para que a série chegue também em quem esteja recomeçando. Lembrou de alguém enquanto nos ouvia? Envia para essa pessoa, ela pode também estar precisando de um respiro. Se você quiser aprofundar a reflexão, tem um monte de conteúdo exclusivo na nossa comunidade online de cultivo contínuo de bem-estar no trabalho. Na comunidade Recomeçar, você acessa gravações, cursos online, exercícios reflexivos, participa dos próximos encontros mensais ao vivo, sessões de trabalho em conjunto e se conecta com profissionais de todos os cantos do Brasil e do mundo que têm sensibilidade no cultivo contínuo ao bem-estar no trabalho. Você pode testar por 7 dias de forma gratuita em comunidaderecomeçar.com. Muito obrigada aos recomeçantes fundadores que você vê aqui na tela, que já fazem parte da comunidade, e aos membros que estão chegando de pouquinho em pouquinho e populando essa nossa rede. Você me encontra como @carolmilters no Instagram e outras redes sociais, e no meu site carolmilters.com você conhece meu trabalho de forma um pouco mais aprofundada. Esse episódio é editado pelo Henrique de Rosa e a trilha é de Marcelo Correia. Cuide-se sempre bem. Obrigada mais uma vez e até a próxima.